Seja bem-vindo ao nosso tutorial da nossa planilha Premium de dimensionamento de água fria e água quente. É uma planilha que levou muito tempo para ser construída, foi feita aos poucos, então à medida que eu fui avançando na graduação lá em 2014, 2015, fiz os primeiros passos, aprendendo um pouco a mexer no Excel. E aí, recentemente, o pessoal perguntou, poxa, tem alguma planilha? Eu estou sem como assinar uma MEP agora, minha demanda de projetos é muito baixa. Às vezes eu assino o plano mensal, e por que não eu liberar então essa planilha? Então eu peguei toda a expertise que eu tinha, remodelei toda a planilha, deixei ela com interface muito mais prática, com algumas programações que facilitam o desenvolvimento e estou aqui fornecendo para você gratuitamente. Então espero que você goste, deixe o like, comente, coisas que a gente pode estar melhorando ainda nessa planilha, se você gostou, se ela de fato vai lhe ajudar. Saiba que o download é gratuito, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha chegado através do download aqui apenas para ver o tutorial. E eu fiz um modelozinho bem simples, certo? No Revit, eu vou fornecer também o arquivo para você, vai ter o link lá na nossa planilha, para você fazer o download desse modelo. E através disso você vai poder estar dimensionando as suas instalações. Então vamos logo para a planilha, chega de conversa, me acompanha aí que eu vou ligar o computador e mostrar a tela agora para vocês. Prontinho, planilha aberta, como vocês podem estar vendo aqui. Seja bem-vindo à planilha Premium do dimensionamento de água fria e água quente. Para melhor recomendação, a gente utiliza o vídeo de tutorial. E caso encontre algum erro, informa para a gente. Tem pelo WhatsApp, certo? É um botão aqui. Tem um tutorial gratuito também, que é outro botão que você pode estar clicando. E aqui você pode estar clicando para fazer o download, certo, do modelo do Revit. E automaticamente você vai ser portado para uma página e onde você pode fazer o download. Aqui você entra em contato com o WhatsApp para sugerir melhorias. E aqui é o link desse vídeo que você está assistindo. Essa planilha foi a primeira ferramenta, como eu falei para vocês, para dimensionar no Revit Map. Me ajudou muito e agora vai te ajudar. Eu uso hoje o Map, porque eu acho que para mim faz mais sentido, porque traz mais produtividade. Obviamente também, como eu sou um desenvolvedor do Map, criador, não tanto na parte de programação, mas no conceito, nas ideias. Hoje eu utilizo bastante ele, mas é porque de fato faz muito sentido para mim. E apresentando as abas, porque as instruções básicas, nós temos aqui o corpo da planilha, ela é toda descrita, como vocês podem estar vendo, certo? Então informa no primeiro item o que é que você precisa fazer em cada campo, então tá bem prático. Tem campos que estão bloqueados, tá bom? Você não consegue nem clicar, mas se você quiser você pode chegar aqui e desproteger a planilha sem problema algum, você consegue efetuar as alterações que você achar necessário. Temos também algumas definições gerais aqui, vou dar um zoom para a gente dar dando uma olhadinha. Está congelada, por isso que a planilha, certo? Então sempre que a gente descer vai manter essas colunas e sempre que eu for à direita vai manter o trecho aqui. E aqui nós temos as definições gerais, onde a gente pode configurar algumas coisas, como o método da perda de carga, a gente pode alterar para Darcy ou para Far Whipple, certo? Como está aqui. Método de cálculo da vazão, a gente pode alterar e ao clicar vai executar uma macro. O problema, ele falou aqui, não foi possível executar essa macro. Por quê? Pode ser que venha um aviso também no seu computador e você tem que tirar as restrições da macro. A minha eu acho que veio para a pasta de download, tá aqui essa, tá salvando, fechando, clicando com o botão direito aqui, mostra propriedades e aqui, desbloquear. Esse arquivo veio de outro computador, pode ser bloqueado para ajudar a proteger esse computador. A gente desbloqueia, porque isso aí deixa as macros ativas, certo? A gente habilita conteúdo, salva. Ao clicar, a gente pode modificar agora para os pesos relativos. Ok. E tem também o método da vazão manual, que eu vou estar mostrando aqui também. Onde é só chegar aqui e digitar a vazão de cada trecho, como vocês podem estar vendo aí. Vou voltar aqui para os pesos. Outras funcionalidades que a gente tem aqui. A altura inicial da lâmina d'água em centímetro, certo? Então, quero 60 centímetros, 50, 1 metro. Você pode estar inserindo aqui e quando a gente visualizar aqui, vou botar aqui qualquer valor só para efetuar os cálculos. 2 e aqui 1. Ele já mostra uma pressão disponível de 1 MCA, tá vendo? Mais 1 da diferença de altura, ficou 2 MCA. Então é bem simples, é uma pressão que você vai considerar no início de fato do seu cálculo. A gente deixa zerado por padrão. Tem a viscosidade dinâmica da água fria, que você pode configurar aqui, é totalmente editável. E isso altera mais se você estiver usando a fórmula de Darcy. Darcy Waves.
E aí você pode alterar esses valores e conseguir calcular muita coisa também, certo? Deixa eu ver mais, aqui tem o Instagram, certo? Se você quiser seguir lá o AMAP. Memorial aqui, você consegue gerar um PDF rapidamente, ó, dessa planilha, 2, vou salvar aqui. Acho que eu salvei na área de trabalho, procura aqui 2. Acho que é aqui. Ele já exporta, tá vendo? Toda a planilha, toda resumida, bonitinha. Se você quiser plotar de outra maneira, você também pode, tranquilamente. E você pode também limpar tudo. Olha só que bacana. Certo? Então, basicamente, a funcionalidade da planilha é dessa maneira. Tem aqui a parte de comprimento equivalente, onde a gente vai explorar, onde a gente pode inserir, por exemplo, joelhos, curvas, T's, registro de pressão, de gaveta, valores adicionais. Caso, por exemplo, você tenha uma peça que não seja uma dessas aqui, você pode estar inserindo aqui em valores adicionais. Água quente. A gente tem aqui a parte de água quente, como vocês podem estar vendo aí. As mesmas coisas nas definições gerais, tá bom? Isso aqui não alterou. Limpar planilha funciona também do mesmo jeito, memorial a mesma coisa e o preenchimento é da mesma maneira, certo? Então é bem simples de usar, assim como a parte daqui de água quente, tudo certinho, tá bom? Deixa eu ver. Basicamente, esse é o nosso modelo, certo? De planilha. E a gente vai fazer um projeto completo aqui, passo a passo, tá bom? Para que vocês consigam, de fato, utilizar ela no seu dimensionamento. Vou estar abrindo agora o modelo aqui do Revit, tá bom? Eu já deixei aqui separado. Tá carregando, que tá na outra tela. Quando terminar de carregar, eu já puxo para a tela que a gente está utilizando aqui. Prontinho. Esse é o modelo básico, como eu ilustrei para vocês. Eu peguei um exemplo bem simples, certo? De uma residência, certo? Comum, térrea. E nessa residência a gente tem aqui, ó, 2 banheiros, uma cozinha, uma área de serviço. E desse lado eu fiz uma cópia, por quê? Porque eu coloquei aqui também um sistema de água quente, só pra gente também brincar um pouquinho, certo? Só pra gente ter um conceitozinho básico também, pra não gerar dúvida. A gente fazendo algo do início até o fim, eu tenho certeza que pra vocês vai ser muito proveitoso, tá bom? Então vamos lá. O modelo é esse, bem simples, repetindo, a entrada é uma casazinha de condomínio, certo? Muito construída aí no Brasil, se for uma edificação térrea, né? Não falando de predial. E aqui a gente tem, certo, todas essas instalações, todas já modeladas. Você vai ter arquivo do jeito que está aqui, que eu estou abrindo, certo? Esse é o mesmo arquivo que eu fiz o download. E agora a gente vai partir para a parte do conceitos de cálculo, só para a gente ficar claro, para tirar algumas dúvidas que podem surgir. Como é feita a utilização da planilha no quesito cálculo? Eu mostrei ali que a gente consegue preencher, mas vou estar abrindo aqui ela, cadê o Excel? Aqui do lado. Funciona na divisão de trechos, certo? De A, B até YZ. Então são trechos que vão crescendo e eles partem inicialmente do reservatório até as peças de consumo. Ou seja, essa planilha aqui é feita para calcular uma peça de cada vez. Ou seja, quero saber a pressão que chega nesse chuveiro. Então eu vou fazer a divisão total dos trechos, tá bom? Até chegar nesse chuveiro, e aí eu vou alimentar trecho 1, AB, alimento com os dados, BC, CD, DE, EF, FG. Então a gente vai prosseguindo dessa maneira para que você consiga de fato fazer o dimensionamento, tá bom? Então é uma linha crescente que vem do reservatório, pontos de mais vazão, para pontos de menores vazão, que é quando chega e só alimenta só esse chuveiro aqui. Então é bem simples o conceito, certo? A gente vai fazer passo a passo e vai ficar claro se você não entendeu ainda, tá bom? Então a gente tem um barema simples, né, de como você deve proceder. Vou criar aqui um bloco de notas que pode auxiliar vocês. Porque eu estava fazendo algumas coisinhas da planilha. Deixa eu fechar aqui e apagar, pronto. Passo a passo da planilha. Basicamente, o primeiro passo é adotar a peça mais crítica para o cálculo. Se o seu projeto tiver mais de uma peça, infinitas, enfim, você pode estar escolhendo mais de uma, mas faz uma de cada vez, tá bom? Depois disso, é feita a divisão dos trechos. Depois, a alimentação da planilha com os dados de cálculo. E aí depois é só fazer de fato a análise do sistema e alterações de diâmetros, etc. Tá bom? Então, são 3 passos.
adotar a peça mais crítica para o cálculo, dividir o trecho e depois alimentar a planilha. Então, o primeiro passo é a gente analisar o nosso projeto. Olha, para você descobrir qual é a peça mais crítica, tem várias variáveis que interferem nisso. Uma delas é a pressão que a peça necessita, ou seja, pode parecer estranho, mas tem peças que precisam de 10 metros coluna d'água para o seu funcionamento, 10 MCA. Então, é um dos pontos a ser avaliados, certo? Outro ponto é se tem algum equipamento também que precisa de uma pressão necessária, por exemplo, estou usando um monocomando, né, na parte de água quente, estou usando um aquecedor de passagem a gás que tem perdas de cargas elevadas e precisam de pressões muito grandes para serem atingidas. Então, provavelmente esses trechos serão os críticos. Mas falando de projetos mais simplesinhos de água fria, são a pressão do ponto e também a altura deles barra distância. Como assim, Hélio? Altura barra distância, olha. Como esse chuveiro está na parte mais alta aqui, a água vai chegar aqui com uma diferença de altura menor. Então a pressão vai ser menor aqui nesse pontozinho desse chuveiro do que em comparação, por exemplo, a esse vaso sanitário. Se eu fazer um corte para a gente ilustrar perfeitamente o que eu estou falando, vou chegar aqui e fazer um corte bem simples no Revit, ajuda demais. Fiz o corte aqui, fui para a vista e aqui temos nossa caixa d'água e os pontos de utilização. Vou fazer agora a diferença de cotas, criar uma cota aqui, entre essa saída aqui da água, certo? Até o chuveiro, olha só, tem 1,43 m. Aqui do ponto de saída, aqui é o ponto médio do tubo, né? Vai ter uma variação em centímetro, mas é mínima. Até aqui vai ter 3,33 m. Olha só a diferença. Se a gente for botar na calculadora, 3,33 menos 1,43 vai dar 1,9 metros de diferença. Então aqui vai ter uma pressão muito superior ao chuveiro. Então se eu for analisar entre a bacia sanitária e o chuveiro, obviamente eu vou optar pelo chuveiro, porque ele com certeza vai ter uma pressão menor. Por quê? Porque a altura dele que chega nesse ponto é menor, tá bom? No lavatório já fica menor a diferença, certo? Se eu for pegar aqui essa distância, a gente chega aqui com 2,83. Então, já está um pouquinho mais perto aqui, mais ou menos 1,40 m de diferença. Porém, ainda assim, aqui a pressão vai ser muito superior, então não vale nem a pena eu analisar. Agora, a pressão que der nesse ponto vai ser, por exemplo, se aqui der 2 MCA, como a diferença do chuveiro para o vaso sanitário é 1,90, aqui, se aqui deu 2, aqui vai dar 3,9, que é 2 mais 1,9? Não. A questão da distância também conta, porque à medida que a água vai passando pelas tubulações, pelos registros, ela vai deixando marcas e deixando as perdas de carga, que são um dos maiores pontos que a gente calcula através da planilha. Ou seja, à medida que a água vem passando por esse tubo até chegar nesse T aqui, ela vai perdendo força. Por quê? Porque os tubos têm uma força de atrito que atua, certo? Devido à rugosidade da parede dos tubos, que eles, apesar de ser bem lisos mesmo assim ainda guarda-se uma forçazinha de atrito, uma rugosidade, certo? Que ao fluido passar, gera essa força de atrito e com isso vai perdendo-se a pressão à medida que anda. E quando passa também por elementos como um T, por exemplo, a água está vindo nesse sentido, ela tem que se dividir, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Essa curva, essa transição, né, a 90 graus aqui que é feita através do T, também ocorrem perdas de carga nela. Então por isso que a pressão vai dar diferente da que chega no chuveiro para que chega na bacia sanitária. Por quê? Porque aqui tem outro T, coisa que não tem aqui no nosso chuveiro, aqui tem um registro de pressão que tem uma grande perda de carga, coisa que não tem aqui no trajeto até chegar na nossa bacia sanitária, tá vendo? Então cada um vai ter um valor diferente, à medida que quanto mais tubo percorrer, maior vai ser a perda de carga, e com isso pode ser que seja a peça crítica. No nosso caso aqui está tudo bem pertinho, a máquina de lavar, o tanquinho, a pia que estão mais distantes do chuveiro aqui, que poderiam ser pontos em potencial, elas estão muito afastadas, então a grande chance é que nosso chuveiro de fato seja o crítico. Vou abrir a planta de cobertura, que também tem outro ponto a se analisar, que é a vazão. Por quê? A fórmula de cálculo, né, de perda de carga tem duas variáveis importantíssimas, que é a vazão e o diâmetro do tubo. Então, pode ser que se nessa casa tudo tivesse alimentado, por exemplo, aqui, tá tudo vindo através dessa tubulação aqui. Então aqui pode concentrar uma grande perda de carga. Por quê? Porque está alimentando a cozinha
e a parte da lavanderia. E pode ser que tivesse umas 3 cozinhas na casa, mais 3 áreas de serviço aqui, e todas estivessem juntas, como ela teria uma vazão muito grande, porque olha só, a gente estava falando de 3 áreas de serviço e 3 pontos de pia de cozinha, seriam 6 no total, então a gente teria uma grande quantidade de água vindo para esses pontos, o que ocasionaria uma perda de carga grande através dessas tubulações e das conexões, e com isso pode ser que esses tópicos sejam os críticos, tá bom? A gente está fazendo essa explicação bem completa, fazer um vídeo bem denso mesmo de informações, que é para durar um vídeo só e ser uma coisa simples, prática e rápida. Porque se você entende o conceito principal, vai ficar muito mais fácil de você de fato entender o funcionamento da planilha. Não é só chegar aqui e ficar digitando valores para saber se o cálculo está certo ou não. Se você entende o conceito, entende como tomar decisões como projetista, o tempo que você vai levar para elaborar o seu projeto, para fazer o seu dimensionamento, vai ser muito menor do que se você for tentar só, quero logo preencher, poxa, que vídeo cansativo, vídeo denso. É porque de fato é o caminho mais correto que você tem que tomar. Você tem que entender o que você está calculando, porque até para você calcular novamente, fazer os ajustes, você vai ver que vai ficar muito fácil se você entender o conceito principal, tá bom? Então, perfeito. Como está tudo bem pertinho aqui, a vazão é pequena, a gente pode adotar que esses dois aqui, chuveiros, sejam os mais críticos. E entre eles, qual que eu vou escolher para calcular? Olha só. O daqui, ele tem a diferença, é esse T e esse joelho. Como esse aqui passa direto, a água está vindo de cima, vai descer para depois subir aqui novamente, eles são totalmente idênticos, fora essas duas peças, o da esquerda vai ter uma perda de carga maior. Por quê? Esse T vai ser um T de passagem lateral. Vou abrir a aba de propriedades do Revit, que as famílias do AMAP já estão configuradas com as perdas de carga. E se eu ver aqui, o complemento equivalente, ó, passagem direta 0,9 metros, certo? Então, se a água passar direto aqui por esse T, é a mesma coisa que tivesse 90 centímetros de tubo, só porque está passando por esse T. Olha só como acontece as perdas de carga, através dos comprimentos equivalentes. Agora, se ela passasse aqui lateralmente, a gente teria aí 3,1 metros de tubo, ou seja, seria a mesma coisa que aqui, ó, tivesse, em vez desse T, tivesse mais 3,1 metros de tubulação. Então, tem uma perda de carga grande. E nesse joelhozinho aqui, a gente também tem 1,5. Então, com certeza, esse chuveiro aqui vai ser mais crítico que esse, porque esse vai passar a perda de carga lateral e vai ter o joelhozinho também, tá bom? Então, a gente sempre analisa, porque se você tomar a decisão da escolha mais crítica, você perde menos tempo calculando. Então, perfeito. Se esse vai ser o nosso ponto de cálculo, agora o que a gente tem que fazer é agora só dividir os trechos e alimentar a nossa planilha. Agora vamos lá fazer a divisão dos trechos. A divisão dos trechos é bem simples, pessoal. Ela se baseia nos dois conceitos que eu já tinha explicado para vocês, que influenciam na perda de carga, que é o quê? Que é o diâmetro das tubulações e também a vazão. Ou seja, toda vez que mudar o diâmetro ou mudar a vazão, eu vou ter que quebrar esse em um trecho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou ilustrar isso. Vou ilustrar no 3D mesmo para vocês, tá bom? Que eu acho que vai ficar bacana. Começa aqui nesse ponto, tá vendo? Onde está esse aqui, vou travar essa vista, salvar, divisão dos trechos. Prontinho. Aí eu não posso mais rotacionar, tá vendo? Estou travado porque eu vou colocar agora texto. Se for vir anotar, texto. E esse vai ser o ponto inicial aqui, ó. A, vou chamar de A, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma cor na vermelha. Eu gosto da cor vermelha. Aqui, 2.5 vermelho. Tem maior? Deixa eu editar aqui, botar um tamanho maior para ficar fácil para nós. 4. Pronto. Ponto A. A água vem, desce aqui. Aqui, como está ventilado, ó, isso aqui é uma ventilação, ou seja, aqui a água vai estar no mesmo nível que a caixa d'água. Então você pode até considerar isso aqui como ponto A. É bem comum o projetista fazer isso, certo? Considerando que aqui está a mesma pressão atmosférica que a interna, mas você pode também, por segurança, não, eu sou bem conservador, adota o ponto A aqui, sem problema nenhum também, certo? Vou adotar aqui. O ponto B vai ser quando mudar o diâmetro ou a vazão, tá bom? Então, vou usar aqui um comando do Revit para ficar identificando aqui. Não tem nenhum carregador. Deixa eu baixar aqui rapidinho, pessoal. Tem um plugin aqui do Map, que é o Element, que ele consegue fazer o download de várias famílias. Deixa eu só... Cadê a minha barra de trabalho? Aqui. Pronto.
Deixa eu abrir aqui ele. Prontinho. E ele a gente tem aqui umas famílias de detalhamento. Vou só carregar esse pacote aqui, que a gente vai conseguir botar o diâmetro nas tubulações, vai facilitar e vai ser bem útil para nós aqui essas famílias. É levinho, vocês podem ver que já está acabando. Só carregar as famílias finais. Prontinho. Carregou. Eu vou vir e agora identificar, certo? As tubulações, ó, 40, 40, 40. Chega aqui, ó, tem uma redução, vira 32, 32. Aqui, ó, a gente vai pro T, né? Continua com 32, ó. Aquele Tzinho que a gente pegou que tem a curva, o joelho também, 32, 32. Aqui no chuveiro vira 25 e termina tudo com 25. Então, por diâmetro, teria uma divisão de T de trecho nesse T e depois nesse T aqui também. Agora vamos olhar segundo a vazão. Tá bom? Vou aqui, ó, deletar, certo? Vou marcar aqui os pontos que a gente já viu que ia ter mudança por diâmetro, mudança por DN. Vou colocar aonde aqui foi 32 e aqui mudança de diâmetro por DN. Perfeito. Então, a gente tem um ponto A que mudaria por diâmetro, aqui também por diâmetro, que sai de 32 para 25, aqui de 40 para 32. E agora analisando a vazão, olha só, a gente vem, desce para cá, as ramificações que tem, para cima é só ventilação, então não varia a vazão, então a vazão que está nesse tubo é a mesma que está aqui. E desce, e aqui a gente tem um T, ó. Os T's geralmente são fatores indicativos de mudança de vazão. Por quê? Porque parte da água que estava aqui, vou botar o inspetor do sistema, que legal esse aqui. Olha só, desce a água aqui, parte vem para a esquerda nessas setas azuis e parte vem para a direita nessa seta vermelha. Então, se aqui é fluxo 4,4, aqui vem 2,5 e aqui 1,9. Então tem uma divisão aí de fato de vazão. Então aqui, além de ser um ponto de mudança de trecho por DN, aqui a gente tem mudança de trecho por Q, que é vazão, tá bom? E vamos em frente. Aqui, ó, quando a gente chega pertinho, ó, do nosso T também, outro T, ó, lembra desse T? Deixa eu tentar ocultar esse chuveiro, só rapidinho, ó, onde fica mais fácil pra gente ver, né? E agora, ó, a água vem e chegando aqui ela tem também outra subdivisão. Então aqui antes estava com 1,9, agora vem 1,0 para cada lado, tá vendo? Então por isso tem também outra divisão aí, certo, de vazão. E também há uma redução, né? Porque metade vai para um lado, metade vai para outro. Eu acho que esses valores estão aproximados aqui. Aí por isso que ficou um para cada lado e aqui dá 1,9. Pode ser 0,95 cada. E aí dá 1,9 e aqui ele arredondou para 1, por alguma maneira. Então, perfeito, certo? A gente consegue visualizar que aqui há uma mudança de vazão também. Se eu for descer aqui, nesse tubo na vertical, o fluxo aqui é de 1 litro por segundo, certo? Ele mantém constante nessa tubulação aqui, e a partir desse T tem outra derivação. A parte do fluido vem para um lado, 0,9, e parte do fluido vem para cá, 0,1. Então há outra divisão de trechos para cá. Então vamos lá anotar elas. Teve uma mudança, eu vou copiar aqui o texto, pessoal, que aí eu ganho tempo, né? E aí o vídeo fica mais rápido para vocês também, que já deve estar no 2x aí, que eu falo bem devagarzinho, mas é porque eu quero explicar tudo nesse vídeo. Os rapidinhos aí, eu sou também rapidinho, eu sei. Às vezes você fica com pressa, agonia, nossa, explicando essas coisas simples, puro videozinho, então, tá bom? Que eu também talvez faria isso. Mas eu aqui tô com o papel de tentar explicar para todo mundo na velocidade que todos possam absorver. Se tiver lento demais, bota no 2x. E aqui a gente tem uma mudança de trecho por Q, e aqui também uma mudança de trecho por DN, que vai ter também por Q. Que aqui a gente vai ter o T, lembra que a gente, parte da vazão foi para um lado, parte foi para o outro, e segue para o nosso chuveiro. Tá bom? Que eu ocultei, vou trazer ele de volta e ocultar aqui esses CADs, que a gente não quer ver eles. Perfeito, então, ó, um ponto de mudança, que é pela vazão e pelo diâmetro, outro ponto de mudança que é apenas pela vazão, e aqui um ponto de mudança que é pela vazão e pelo diâmetro. Então agora vamos nomear. A tá aqui, a gente vai chamar aqui, ó,
de B, certo? Que é o segundo. Então, os primeiros itens a gente preencher na planilha. De B a gente vai chamar aqui de C. Opa, C, ó, perfeito. Que vai ser esse ponto do T aqui. E a gente vai ter também aqui embaixo D. Certo. Aqui não varia mais o diâmetro nem a vazão, então aqui vira o E, que é o ponto final, que já é o nosso chuveiro. Então, vou abrir a planilha aqui, a gente vai preencher ó, A até esses 4 trechos, porque tem 4 trechos aqui que estão sendo alimentados pelo nosso sistema, perfeito? Então, vamos começar. Primeiro ponto é a gente calcular aqui a soma dos pesos relativos. Se você utilizar no modelo as peças do AMAP, automaticamente elas já vêm configuradas, ou seja, já vai saindo aqui as perdas ou os pesos relativos. Ou seja, se eu clicar no tubo aqui, ó, foi em fluxo, está em 4,4 litros por segundo, certo? Isso aqui não é a vazão, certo? Se você estiver usando as peças do AMAP, isso aqui é a soma dos pesos. Então eu chego aqui e digito 4,4. Se você quiser usar um método do consumo máximo possível, ou seja, peso relativo, chega a 4,4 de peso, retorna 0,63 de vazão. Isso aí é um estudo probabilístico, tá bom? Onde é feito através de uma equação e, com base na utilização, soma-se que é o consumo máximo provável. Ou seja, ele não considera que está tudo ligado, ou seja, está tudo aqui na água ligado ao mesmo tempo, porque senão a vazão seria enorme, as perdas de carga também. Ele considera um fator de utilização e formulado que a gente chega nessa vazão aqui, tá bom? De 0,63 litros por segundo, que passa por aqui. Eu consigo aqui simular rapidinho, só para vocês entenderem a noção da dimensão. Deixa eu abrir o Aqua aqui e mudar aqui a opção de pressão para consumo máximo possível. O salvar e fechar. Mudou todas as peças aqui para o máximo possível. A gente só vai visualizar a questão da diferença, né, de vazão que vai ter de um método para o outro. Já alterou, quando eu clicar nesse tubo agora sim vai ser a vazão. Vai ser 2 litros por segundo. Se aqui ó, é 0,63 e aqui é 2, então um método é muito mais a favor da segurança e muito conservador que esse daqui do consumo máximo possível, enquanto outro método é um método mais estatístico, que não considera tudo funcionando ao mesmo tempo, tá bom? E se vocês verem, isso aí vai gerar uma diferença enorme, ó. Se aqui a gente está com 0,6 de perda de carga unitária, o que é isso? Perda de carga MCA por metro. Então, a cada metro de tubulação vai ter 0,6 de perda de carga, tá vendo? Então, a cada metrozinho de tubo desse vai ter 0,6, porque eu não configurei ainda o diâmetro, que é 40 ali, né? Então, é 0,02. Então, a gente tem aí um valor menor para a perda de carga aqui, porque o diâmetro aumentou. Isso é completamente normal. E aí, se eu aumento aqui a vazão, certo? Aqui está formulado, porque está por a equação certinha. Se eu chegar aqui e jogo 2, o valor não... Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu dividir aqui para vocês entenderem a noção do problema. 2, que é litros por segundo, que é a vazão do máximo possível, naquele que é o consumo máximo possível, considera tudo ligado, eu vou dividir, ó, 2 dividido por 0,63. Quer dizer que ele é 3,17 vezes maior, né, a vazão em um método perante o outro. Porém, vamos analisar agora a perda de carga unitária. Ó. Isso a gente está falando em nome de vazão. A da 1 é 0,02, gravem aí. E aqui eu vou jogar 2, deu 0,015. 0,15 dividido por 0,2, ou 0,15 dividido por 0,02, 7,5 vezes maior a perda de carga por a vazão está maior. Então, eu estou frisando bastante isso, é porque pode ter pessoas que estão ainda aprendendo, dando seus primeiros passos no cálculo e não compreendem totalmente o que é que esses valores trazem aqui na nossa tabela. Então, a vazão é um item importantíssimo na questão da definição das perdas de carga. Outro valor que importa bastante também é do diâmetro. Ó. Se aqui é 0,02, se eu jogar 20 aqui, ó, 0,069. Então, se você utiliza tubos fininhos, tubos pequenos, ó, à medida que a gente vai aumentando, ó, a perda de carga em metro por metro também vai variando. Vou deixar aqui 32, ó, ele faz um pré-dimensionamento aqui para mim. Opa, 32. Que já facilita, né? Que ele pega, faz uma análisezinha básica na planilha e dá o diâmetro pré-dimensionado, que foi de 32, eu adotei 32. Na verdade, eu dou 40 no meu projeto, tá bom? Então, voltando aí, que eu converso bastante.
A gente tem do ponto A até o ponto B e vamos alimentar agora a planilha, já que a gente já dividiu todos os trechos. Então, o primeiro passo é a gente alimentar com a vazão. Cliquei aqui e aqui está em 2 litros por segundo. Deixa eu voltar aqui para o nosso peso relativo, máximo possível provável. Clicar em salvar, esperar um pouquinho, ele alterar as peças, pronto. Se eu aqui eu estou agora com 4,4, né, de peso relativo, deixa eu facilitar usar o Alt Tab aqui, pronto. Então já preenchi com a somatória dos pesos, o ponto A até o ponto B. Do B até o C, a gente tem aqui uma somatória de peso de 1,9, vou estar adicionando aqui. Do C até o D, a gente clicando no tubo tem 0,95. Tá vendo que foi o que eu falei, né? Que aproximou naquela ferramenta de inspeção. E aqui a gente tem 0,1. Então, perfeito, ó. Muito tranquilo. A gente já preencheu basicamente os valores. Eu vou dar uma atualizada nessa planilha, porque eu percebi aqui, eu vou desbloquear, como se falei para vocês. Aqui eu acho que dá para botar mais casas decimais, ó. Eu vou ajustar isso aqui para a planilha ficar redondinha. Mas qualquer coisa, vocês chegam aqui, ó, e ajustem as casas decimais sem problema. Só desproteger e proteger de novo, porque facilita. Deixa sem senha mesmo, dá um Enter. Que aí facilita até o preenchimento aqui de vocês, tá bom? Preencheu agora com a somatória dos pesos, ele já vai calcular a velocidade. Com base nesses diamantes aqui, a gente tem que chegar e fazer o quê? Ajustar também os DNs. Então, vou chegar aqui, ó, ajustar aqui o diâmetro dessa tubulação, que aqui a gente usa 25, aqui ele falou, deixou 32, e as duas outras é 32 mesmo, que eu clicar aqui, ó, 32 milímetros, e aqui também, ó, 32 milímetros, que é o CD, e aí no DE, 25, que é o que eu preenchi aqui, como vocês podem estar vendo. Depois disso, a gente vai preencher as alturas, certo? A altura inicial, o ponto que se inicia é a nossa tubulação. Eu vou tomar como base esse ponto aqui. Se eu estiver usando no Revit, eu vou sempre botar aqui um nível de referência térreo. Pode ser o mesmo nível de referência para todos os tubos e vai dar certo, seja térreo, cobertura. Agora, todos os pontos que eu analisar vai ter que estar com a mesma referência aqui, tá bom? Ele está 3,53 do térreo. E ele termina-se o trecho nessa altura aqui. Que olha, tem que marcar aqui térreo de novo, 2,995. 2,995. Ele vai arredondar, mas vai salvar o valor aqui. Perfeito, já botei a altura final do trecho A, a altura inicial que é do trecho B, que é a mesma do trecho A, tá vendo? Então por isso que aqui é bloqueado, que é igual ao do trecho A, é AB. Finaliza-se no ponto B, que é a altura inicial, e a gente vai agora do ponto C. Ponto C, esse T aqui, eu vou clicar aqui, térreo, já tá, vou botar 2 metros. Depois a gente vai para o ponto D, vou fazer mais rápido agora. Ponto D aqui, certo? Que está mais baixo, ele está 0,7, como a gente pode estar vendo aqui. Então aqui eu boto 0,7. E o ponto E, que é onde está o nosso chuveirozinho aqui, nosso querido chuveiro, está 2,10 do térreo. 2,10. Perfeito, a gente já preencheu aqui, pessoal, muitas informações, certo? Só falta agora os comprimentos para finalizar a parte de cálculo. Então vamos lá. Colocar primeiro o comprimento real. O que é comprimento real e comprimento equivalente? Como eu expliquei para vocês, o real, o equivalente eu falei, né? Mostrei no teu exemplo, mas o real é comprimento de tubos mesmo. Então a gente tem que fazer a somatória de todos os tubos que estão aqui. Vou começar clicando nesse aqui, ó. Se a gente vir aqui na parte de cotas, ó, comprimento 0,4134. Vou chegar aqui, é igual 0,4134. Mais tem esse pedacinho aqui, que é vírgula 1263, vírgula 1263, mais esse pedacinho aqui, vírgula 22888. A gente já tem aí o comprimento real. Tem esses pedaços, né, entre aspas, que alguns projetistas consideram, né, quando está fazendo no CAD principalmente, você considera, né, que o comprimento desse tubo não é só isso. Provavelmente ele vem até encostar na linha intermediária de interseção desse tubo aqui. Assim como o comprimento, ó, que aqui está vazio, porque tem essa peça, com certeza se você tiver no CAD, você está somando eles aí. Aí fica a seu critério, né, se quiser fazer um corte como aquele que eu fiz aqui, e chegar e sair somando, fazendo cotas, é uma das maneiras também de fazer. Deixa eu aumentar aqui, para vocês visualizarem, chegar aqui a
é desse ponto até aqui, 0,44, daqui até aqui, 0,54, é daqui até aqui. Então tem essa maneira também de fazer, tá bom? Voltar aqui para a divisão dos trechos. Eu já coloquei os três, já foi do trecho AB. Agora vamos para BC. BC tem esse tubo aqui que é 0,4966 mais esse tubo aqui que é 0,9161 mais. Aí acaba, né? Que a gente chega nesse T e acabou. Deixa eu ocultar de novo o chuveiro para ficar melhor para nós ver. Bom, para apagar já finalizei. Opa, aqui eu fiz errado. É 0,4966. Olha o tanto de perda de carro aqui, deu menos 128. Prontinho, agora sim tá bonitinho. Vamos para o CD. CD tem esse tubozinho aqui, ó, depois do T, é 0,0505 mais, botar o igual na frente sempre. Opa, igual a 0,0505. Tem esse tubozinho aqui que é 0,1497 mais 0,1497 mais esse tubo que está aqui, que ele tem 1,047. 1,047. Finaliza-se o trecho CD. Chegamos no nosso T, agora vamos para o DE. Tem esse tubo aqui com 0,1866, é igual a 0,1866 mais esse tubo na vertical aqui, que é 0,3445 mais esse tubo aqui na vertical, que dá 0,9387. Chega a 1,47 e finaliza-se aí nossos comprimentos reais. E agora falta os equivalentes. Os comprimentos equivalentes, eu criei aqui uma planilha auxiliar, certo? Que facilita bastante, ou seja, você pode preencher trecho a trecho o que cada componente tem, tá bom? Vou mostrar aqui como fica fácil. Vamos lá, primeiro agora na parte AB. AB a gente tem um T de passagem lateral, certo? Aqui, ó, T de passagem lateral. 1. Dá Enter. Temos também um registro de gaveta aberto, registro de gaveta. E aqui o T eu já considero no outro trecho, no B, você pode considerar ou agora logo também. Vou botar aqui outro T de passagem lateral, certo? 2. Um que chega para cá, 2. Fechou, certo? Se quiser botar também logo a bucha de redução, a gente acha que aqui não tem, na verdade, né? Tem alguns valores que a gente adota aqui no AMAP, tá bom? Que é 0,24. Vou botar aqui 0,24. Pronto. Deu uma soma total em metros de 9,84. Se eu for para a planilhazinha de água fria, já está aqui o comprimento equivalente. Ó. Você pode chegar aqui e digitar também, 10. Então, ela ou puxa da planilha ou você pode chegar aqui e editar. Fechou? Vamos lá. Agora a gente vai para o trecho BC. Aqui a gente já computou, tem uma curva 90 graus. Curva 91. 1, dá Enter. E um T de passagem lateral. Fechou? Agora CD, um joelho de 90 graus, um joelho de 90, já botei, e um registro de gaveta, mais um. Também tem um T de passagem lateral e uma bucha de redução, T de passagem lateral, 1, e uma bucha de redução. Bora clicar nela para ver quanto que está aqui no AMAP. Tab, selecionei só ela, 0,192, vou botar 1,192, perfeito. E agora a gente vai para o DE. DE tem um joelhozinho aqui, outro joelhozinho aqui e o registro de pressão. Vou botar aqui registro de pressão 1, 2 joelhos de 90 graus, tá bom? Um aqui e o outro nesse ponto. Com isso a gente tem uma pressão aí uma somatória, né, de comprimento equivalente 984, 3,7, 509 e 13,8, que é o que consta aqui na nossa planilha. Feito isso, pessoal, o dimensionamento está completo. Ou seja, vamos agora ler e interpretar aí os dados para a gente entender assim o que é que a gente está fazendo. Cadê o nosso bloco de notas? Só para passo a passo. Adotamos a peça mais crítica, dividimos os trechos e alimentamos a planilha com os dados. E agora vamos para a parte de análise. Então, trecho AB.
a gente tem uma vazão grande, ó, 4,4 somatória dos pesos, que dá 0,63. Um diâmetro aí de 40 milímetros. E com isso a gente tem aqui, ó, uma pressão final de 0,35 nesse ponto. Ou seja, começa aqui o nosso sistema e quando chega nesse ponto tem 0,35 metro coluna d'água. Do ponto B até o ponto C a gente tem uma queda aí na altura, então vai ter uma pressão muito mais positiva do que no ponto C, vai ter uma pressão mais positiva que no ponto B. Então no trecho final da pressão do trecho BC vai ser bem maior que a do AB, mas vai ter essa perda de carga desse tubo, desse joelho e desse dedo. Então a gente tem aqui, ó, a vazão é menor, então as perdas de carga já são menores, unitárias, como a gente já estudou. Tem também uma variação de 1 metro de altura, ó, e ele começa com 0,35 mais 1 metro 1,35, certo? Menos as perdas de carga, que dá 0,13, dá 1,21. A pressão está crescendo. Aqui ela vai crescer mais ainda, que vai sair do ponto C até o ponto D. Ó. Então, ela que começa com 1,21, tem uma variação de altura de 1,30 m, 2,51 e uma perda de carga de 0,09, gerando 2,42 de pressão nesse ponto aqui. Olha só, aqui tem 2,42. Se fosse a bacia, ia lá para 2,90 mais ou menos de pressão. Porém, a gente está falando do chuveiro. Deixa eu voltar ele aí, nosso querido chuveiro. Cadê você, meu filho? HR. Tá apertando o comando errado. Tá aqui ele. Então, do ponto D até o ponto E, a gente tem uma altura negativa, porque a água vai ter que subir, vai contra a gravidade. Com isso, a gente tem uma variação de altura de menos 1,40. Então, se a gente tinha aqui 2,42, vai sobrar quanto? 1,02. E se a gente somar 1,02 menos 0,1, né, que é a perda de carga, 0,92, que é o valor aqui. E a gente pode digitar aqui, por exemplo, qual a pressão que a gente queria nesse ponto. 1 MCA. Olha só, ele fica vermelhinho ali. Se eu digitar 0,85, ó, já fica verdinho. Então ele indica se a pressão está positiva, se a pressão está negativa, se ela passou na requerida. Bem legal, né? A planilhazinha está bem completa, pessoal, bem simples de usar, certo? Ajuda demais essa planilha auxiliar aqui. A gente tem também a parte de água quente, que vocês podem estar fazendo os cálculos. Assim, como o vídeo já está bem extenso, a metodologia é a mesma, tá bom? Só tem um diferencial, ou seja, eu fiz aqui um modelozinho, vocês podem estar fazendo, tá bom? Eu vou mostrar aqui. A diferença é, ó, ponto A aqui permanece, ponto B aqui, analise na verdade aqui, vamos lá, bora fazer análise só divisão de trechos, que aí já facilita para vocês. Eu comento um pouco sobre o quesito de comparativo de pressão, tá bom? Estou certinho aqui. Eu recomendo vocês fazerem assim, ó, passo a passo. A, joga aqui ponto A, certo? Ponto B, onde mudar o diâmetro. Como tem às vezes uma variação no tipo de diâmetro de material ser utilizado, a gente digita aqui, ó, ponto B, que a partir daqui para cá vai mudar o material e os diâmetros mudam, porque aqui a gente está trabalhando com PVC de 32 e aqui vira CPVC, que é um material específico para água quente de 28. Tá vendo? Vou alterar esse T aqui para o modelo ficar mais bonito. Pronto. E aqui, trabalhando com 28, já é um outro trecho, trecho C. E aqui a gente quebra, porque parte da água vem para um lado, parte vem para o outro. E aí chega no ponto D, que é o misturador. Eu vou parar por aqui e vou explicar para vocês o porquê. Perfeito. Água quente, tá bom? Água quente, eu vou partir do pressuposto que o ponto inicial vai ser a saída do boiler aqui, vou desconsiderar qualquer pressão a montante e vou chamar de 1, certo? Fazer a nomenclatura para não chocar com água fria, numeração. Ponto 1, vai chegando aqui, ó, tem uma redução, vira ponto 2, opa, ponto 2, perfeito. A gente chega aqui do ponto 2 até o misturador, que vai ser ponto D/3. Que vai ser tanto o ponto D quanto o ponto 3 da parte de água quente. E aí quando a gente chega nesse mocinho aqui, que é o chamado misturador, vai chegar água fria de um lado, água quente do outro. E a norma 5626/2020 pede para a gente compatibilizar essas pressões de chegada. Ou seja, a pressão que chega aqui nesse misturador de água fria tem que ser compatível com a que chega aqui na parte de água quente. Para quê? Para que você consiga equilibrar e no manuseio você a mesma quantidade de água que passa
pela parte de água quente e água fria é passada à medida que você vai abrindo os registros. Então você abre os registros e aí você vai sentir que eles estão funcionando da mesma maneira. Porque se aqui chega 10 e aqui chega 1, por exemplo, quando você abrir um pouquinho só ali de água fria, já vai sair água, já vai esfriar muito. E para você aquecer essa água, você vai ter que girar bastante de água quente. Então a lógica é mais ou menos essa, de maneira bem simplificada. Então por que a gente para aqui? Você calcula quanto que chega em cada um e tenta compatibilizar. Ah, chegou 10 e chegou 1. Opa, aqui está perdendo muita carga. Ou então aqui está com tubulações muito grossas. Você pode ir ajustando à medida do seu projeto. Chegando aqui, como é feito o próximo cálculo? Aqui a gente considera só como água quente. Então o cálculo final da peça vai ser o 4. E geralmente, certo? Eu calculo esse ponto aqui tanto para água fria quanto para água quente. Isso é Hélio, né? E/4. Para ter noção que se a pessoa utilizar apenas água fria, quanto é que vai chegar, e se ela usar apenas água quente, quanto é que chega aqui. Mas é uma posição minha como projetista. E basicamente você agora só faria preenchimento de planilhas, e como a aula já está dando aqui, a gravação está dando mais de 50 minutos aqui, a aula deve estar em torno dos 40, 45. Eu já vou me aproximar aí da finalização, que eu quero que ela dure no máximo 1 hora, né? Foi o planejamento que eu tinha feito aqui. Tá certo? Então, basicamente, pessoal, você consegue alimentar a planilha completa aqui. Hélio, eu terminei essa daqui. Eu queria calcular outra peça. Como teria como eu fazer? Você chega aqui, ó, mover ou copiar, cria uma cópia, move para o final, deixa salvo aqui, ó, os valores. Tá vendo? Como chuveiro, por exemplo. E aí pronto, fica armazenado. Na verdade, para ficar melhor ainda, você clica nessas duas aqui, ó. Água fria. Opa, deixa eu deletar. Fazer o procedimento 100% seguro. Porque aqui depois que a gente alterasse alguma coisa aqui, ia alterar no resultado dessa planilha. E a gente não quer isso. Clica nas duas, mover ou copiar. Cria uma cópia. E bote aqui uma nova pasta. Ainda melhor, por exemplo. E ele vai salvar, ó, um Excel separado com esse valor. E você pode salvar, criando a pasta do seu projeto, chuveiro, pá. E aí já está tudo salvo lá. Você pode também salvar a planilha como um todo. Em vez do nome que está aqui, a planilha premium, dimensionamento, você chega aqui, salva chuveiro, faz uma cópia. E depois disso eu quero calcular uma nova peça. Clica aqui, ó, limpar planilha. Olha só, automaticamente, ó, ele vai fazer a limpeza, certo? De todos os itens. Pessoal, a planilha está limpa agora, tá bom? Teve um bugzinho, foi até bom. Eu não gosto de cortar os bugs não, porque pode acontecer com vocês. Como eu estava com as duas planilhas selecionadas, ó, cliquei em Ctrl com uma e Ctrl com a outra, ó, quando eu executei o comando da macro, não funcionou, tá vendo? Vou alimentar aqui. Opa. Estou selecionando as duas ao mesmo tempo, tá vendo? Então ele buga. Então clique em outra, clica de novo. Aí agora sim, já consigo até preencher. Vou preencher dados aqui e preencher também aqui, ó. Pronto. E aí eu vou fazer a limpeza da planilha clicando com as duas, ó. Não vai fazer a limpeza, vai bugar. E agora eu vou fazer o procedimento padrão, que era o que eu estava tentando mostrar, limpar a planilha. Se deseja realmente limpar os trechos, porque não tem como dar Ctrl Z, é macro. Sim. Deseja restaurar os padrões de configuração geral, que são esses daqui. Você pode marcar sim ou não, você escolhe. E deseja limpar a quantidade de conexões de comprimento equivalente? Sim também. Olha só, está tudo limpo e pronto para calcular uma nova peça. Então é bem prático, como vocês podem estar vendo, certo? Pode gerar um memorial, que eu mostrei já essa função. E basicamente essas as funcionalidades da nossa planilha. Eu vou botar um extrazinho aqui, que a gente vai fazer esses cálculos numa map para vocês visualizarem a divisão de trechos, tudo certinho. Mas antes eu quero só, não esquece de dar o like, né? Acho que é o primeiro vídeo que eu estou botando no meu canal. Vou tentar, né, manter uma constância, postar um vídeo talvez a cada 15 dias, né? Porque a demanda é muito alta, não consigo ter uma atividade mais contínua no YouTube. Mas no Instagram direto eu estou botando riozinhos aí, que está ajudando muito na parte de elaboração de famílias. Então me segue no Instagram, clica aqui, ó. Baixou sua planilha? Clica aqui, segue lá. Comenta, né? Veja se tem um conteúdo legal aí que te ajuda, tá bom? E comenta nesse vídeo que ajuda demais. E agora vamos visualizar aí, para finalizar a nossa aula, o cálculo com a map.
Estou aqui com o AMAP aberto, não vou explicar, né, porque a gente tem tutoriais do AMAP para isso, só vou aqui mostrar para vocês as pressões. Ó. No AMAP, eu consigo, por exemplo, selecionar todas as peças e calcular tudo de uma vez, tá bom? É um bônus, legal, não preciso ficar fazendo análise, qual é mais crítica, qual não é. Mas vamos supor que seja esse o caso, vou criar um novo item e calcular esse chuveirinho que está aqui, que a gente calculou. Com um clique, ó, já deu 0,92, ó, a mesma pressão que a gente obteve pela planilha. A gente pode olhar o 3D, cliquei aqui, ó, 3D. Ele mostra para mim a divisão dos trechos, ó, automático. Ó. Ele já botou uma divisão a mais devido ao T, certo? É uma precaução que o programa tem. Ponto A, ponto B, ponto B, ponto C, ponto C, ponto D, ponto D, ponto E, ponto E, ponto F, certo? Uma divisão, se você quiser, na hora que for fazer esse simuladozinho aí, que você tem esse modelo, eu recomendo que você tente fazer para chegar aos mesmos resultados que eu. Se você quiser fazer também, você pode. E aí no relatório 3D aqui, ó, tá abrindo na outra tela, deixa eu puxar para essa, ele mostra, ó, somatório de despesas, vazão, diâmetro considerado, velocidade, perda de carga unitária, altura inicial, altura final, variação da altura, pressão disponível, comprimento real, comprimento equivalente, perda de carga distribuída, localizada, tudo bonitinho ainda com o relatóriozinho aqui embaixo, tá bom? Ah, Hélio, calcula tudo aí, a gente vê tá, rapidinho, pra gente finalizar esse vídeo, selecionar tudo, calcula tudo, ele vai calculando uma por uma, mostrando a pressão que chega em cada ponto, certo? Se eu quiser ilustrar o ponto principal, né, a peça mais crítica, ele chega aqui, ele já ilustra. Se eu clicar com direito, ele mostra onde é que ela está no projeto. Então é uma ferramenta que facilita muitos cálculos, além de fazer um pouco do pitch aí do AMAP. Tem cálculos para esgoto, para pluvial, para piscinas, futuramente em breve incêndio. O Element Cap tem mais de 500 famílias disponíveis para download. O Quick, que são ferramentas de detalhamento automático. Eu vou executar algumas aqui. Opa, volta Hélio. Vou clicar aqui em detalhamento, ó. Ou a vista não está bloqueada. Cadê aquela vista assim que a gente fez bloqueada? Vista 3D. Vista 3D, divisão dos trechos, que eu já bloqueei. Olha só. Deixa eu configurar aqui direitinho. Para vocês verem, cadê? Tubulação. Família com sentido para a esquerda. Isso aí já vem configurado aqui. Esse arquivo eu deixei ele todo limpinho para ficar mais leve para vocês. Esquerda, direita, 1/50, sentido do fluxo, direita, 1/50. Salvei e fechei. Olha só, com um clique, ó, ele já posiciona automaticamente todas as setas de fluxo dentro do projeto, se tiver modelado correto, se tiver vazão. A água vem, ó, desce, desce, vem para cá, desce, direita, sobe, sobe e chega na peça. Então facilita bastante. Tem a de diâmetro também, que não está configurada, deixa eu configurar aqui também. Diâmetro 1/50 mesmo. Prontinho, clicar aqui, ó. Olha só, já posiciona o diâmetro em todas. E é possível configurar também o comprimento mínimo de tubulação. Tem muita função bacana, certo? Essa é uma delas, tem a de modelagem também. Tem o Academy, tem porrada de coisa aí que com certeza vai ajudar bastante vocês. Espero que você tenha gostado bastante aí da nossa aula completa, certo? Tinha tempo que eu não fazia uma aula tão longa assim, gratuita. Então, conteúdo que vale ouro, com certeza vai ajudar você muito para você entender como é que é feito os cálculos. Vá praticando, vá fazendo ele à mão. E assim, se você ainda não tem uma metodologia de cálculo, Hélio, eu queria usar um programa. Eu recomendo que você use essa planilha. Entenda o que você está fazendo, faça ela manual, gaste tempo, invista, estude. Porque depois, quando você usar qualquer programa, você vai entender de fato o que cada um está sendo considerado e vai ser muito mais prático para você. Você vai crescer muito profissionalmente. E se for escolher um programa, já sabe, né? Escolhe o AMAP. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo que eu vou trazer para vocês. Deixa o like.